Glórias a Deus, meus amados e queridos irmãos. Sem perca de tempo, neste momento, eu quero aqui cumprimentar a todos os nossos queridos amigos, irmãos, ouvintes e amigos aí do Facebook, desta condição tão maravilhosa a qual o Senhor nos proporciona nesses tempos contemporâneos, tempo da internet. Sabemos, queridos, que na era bíblica as redes sociais eram os papiros, eram as penas, eram as locomoções, aonde pessoas pegavam as cartas escritas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, e transportava até os seus objetivos. Esta era a internet do tempo de Paulo, no tempo do apóstolo Paulo, Pedro, no tempo de Jesus. E hoje, querido, podemos desfrutar do que a palavra de Deus nos diz lá no livro de Daniel, capítulo de número 12, um dos últimos versículos da Bíblia ali, um dos últimos versículos do capítulo 12 de Daniel, aonde ali o anjo Gabriel diz para Daniel: olha, e a ciência se multiplicará. Então, queridos, eu quero dizer para você nesta noite, que é com muita alegria e muita satisfação que eu quero aqui cumprimentar a todos vocês com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, depois aí, um pouquinho sumido, né? Depois aí de algum tempo que não fiz mais as lives, senti por necessidade de estar aqui utilizando este meio, utilizando para trazer da parte de Deus uma informação a respeito da palavra de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor Deus, o Deus de Israel, Ele é um Deus, querido, que Ele a cada momento, a cada segundo, Ele espera com grande longanimidade que todo homem venha a se arrepender dos seus pecados e venha voltar-se para Ele. Queridos, eu quero dizer para você nesta noite que a maior pandemia que houve na história humana não foi a febre amarela, não foi o Covid-19. A maior pandemia que existiu na época, a maior pandemia que existiu na vida do homem foi nada mais, nada menos do que o pecado. Foi ali no Jardim do Éden. O homem ali desfrutava de 100% de comunhão com Deus. E ali, queridos, tem uma foto, tem um retrato. Gênesis capítulo de número 1 até o capítulo de número 3. Nós vemos ali, amados, que ali é um retrato do que se trata, do que tem na mente de Deus a respeito do ser humano. Se você for observar que isto é tanto um retrato que está na mentalidade de Deus, que a Bíblia lá no Apocalipse, o último livro da Bíblia, vai registrar, queridos, que tudo aquilo que existiu
no Jardim do Éden, agora, Deus, ele passa-se a história, ele volta a trazer tudo de novo, árvore da vida, no meio da praça, da cidade santa, Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, ou seja, o Jardim do Éden é o retrato da mentalidade de Deus a meu respeito e ao teu respeito. Ou seja, tudo que Deus quer para o ser humano é bênção, é vitória, é conquista, é saúde plena, é vida e vida com abundância, como nos diz lá no livro do Evangelho de Jesus Cristo, que segundo o apóstolo João escreveu. Queridos, ali, capítulo 10, versículo 10, está escrito que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amados e servos do Senhor, Deus, Ele está à procura, Deus está à procura nos nossos dias de pessoas que venham se voltar a Ele, pessoas que venham a se arrepender-se dos seus pecados, pessoas que venham dar crédito à sua palavra. Isto a Bíblia retrata de verdadeiros adoradores, da qual a Bíblia especifica que o Pai a tais procura. Então, queridos, é com muita alegria, muita satisfação que nesta oportunidade eu quero aqui estar pedindo licença para entrarmos aí aonde você está, ou no seu celular, tablet, computador. E aqui eu quero neste rápido momento estar fazendo o bom uso da palavra de Deus, e também já fazendo uma oração. E eu quero dizer para você que o Senhor, Ele tem poder. O Senhor ainda é. Ele não mudou. Nós mudamos, queridos, mas Ele não muda. Mas nele não tem sombra e variação de mudança. A Bíblia diz, Hebreus 13:8, a palavra de Deus vai nos dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele o será eternamente. Agora, a grande dificuldade está não na pessoa de Deus, porque Deus, querido, no que depender de Deus é para agora. Mas no que depender de mim e de você, temos que estar preparados. Amados, neste momento, eu convido a você para que você venha a orar comigo. A orar comigo neste momento, para depois eu já estar lendo um versículo bíblico e já estar explanando a poderosa, infalível e inerrante palavra do Senhor. Então, neste momento, se você tem uma causa na justiça, se você tem algum problema que está insolúvel, que ao teu domínio perdeu a esperança, o controle, neste momento, queridos, eu quero te convidar
para que você venha fazer parte desta oração. E eu quero dizer para você que não é o irmão William que vai fazer alguma coisa. Não é a oração do irmão William que vai trazer alguma coisa. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia Sagrada nos diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que se alguém estiver enfermo, chame os presbíteros e unge-o com óleo. E a oração da fé salvará o doente. Livro de Tiago, capítulo número 5. Então, queridos, o poder não está na pessoa em si, mas o poder está na fé. É a fé em Jesus Cristo que ela resume tudo. É a fé em Jesus Cristo que ela alcança a impossibilidade. Ela concretiza, ela traz do mundo espiritual para o mundo físico. Simplesmente esta palavrinha fé. Fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. A palavra de Deus nos diz, queridos, lá no livro de Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, amados, a grande diferença não é pastor, não é presbítero, a grande diferença está na fé em Jesus Cristo, na fé para a glória do Pai. Então, neste momento, eu quero te convidar para que você, neste momento, venha fazer parte desta oração. E se você, repito, se você estiver com uma causa impossível, creia que Ele é galardoador. Neste momento eu faço um desafio com você. Creia que Ele recompensa aqueles que se aproximam dEle. Então, neste momento eu vou fazer esta oração. E venha fazer parte desta oração. Vamos nos entrelaçar esta fé. Você sabia que as cordas, elas conseguem carregar grandes pesos? Mas sabe qual que é a estrutura da corda? É fios. É algo, é coisas, é fios que se você pegar uma na sua mão, você estoura com muita facilidade. Assim é, queridos, a fé. Se eu orar com fé, se você me ajudar aí onde você está com fé, então isso vai se tornar uma potência no mundo espiritual. Aí você vai ver que você vai fazer parte de milagres na sua vida, mas não porque o irmão William está dizendo, repito, mas simplesmente porque nós, homens mortais, meros seres humanos que estão sujeitos a caírem a qualquer momento, sim, nós, meros mortais, podemos alcançar os grandes milagres de Deus. E nesta noite o objetivo desta live é te dizer que sim, Deus se preocupa com você. Deus, Ele se preocupa com a sua vida espiritual. Deus se preocupa com a sua casa, com a sua família. E é por isso que neste momento eu faço um desafio com você. Aonde esta live chegar,
que você venha entrelaçar a sua fé com a minha em nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos ao Senhor, soberano Deus, Pai celestial, Criador dos céus e da terra, Divino Mestre, Espírito Santo de Deus. Neste momento, Deus Santo, Deus Justo, nós estamos aqui, meu Deus, queremos, em primeiro lugar, em oração, agradecermos ao Senhor pela grande vitória que o Senhor tem nos dado a cada dia, pelo grande milagre da vida, meu Deus, aonde podemos respirar, aonde podemos, ó Pai, sentir cada batimento cardíaco, aonde podemos sentir, ó Deus, amado, ó Deus, o milagre da vida, da nossa existência, a qual veio diretamente de Ti. E é por isso, Deus de Israel, que neste momento eu oro diante do Teu altar, buscando a Tua presença. Que o Senhor, meu Deus, por misericórdia, Senhor, venha abençoar, meu Deus, venha manifestar o Teu milagre. Não que nós somos alguma coisa ou que temos méritos próprios, meu Deus, mas segundo a Tua misericórdia, segundo o Teu amor para conosco. Meu Deus, nós buscamos de Ti, Senhor, e colocamos diante do Teu altar a nossa vida, a nossa existência, os nossos planos e projetos e também os nossos problemas, Pai. Colocamos diante de Ti e não nos esquecemos também dos nossos defeitos. Colocamos diante do Teu altar. Deus amado e Deus santo, é o nosso pedido e agradecimento para a glória exclusiva do Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes e simpatizantes da obra do Senhor, neste momento, amados, estamos aqui e eu quero que você abra sua Bíblia, livro do Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o médico amado São Lucas. Livro do Evangelho de Jesus Cristo, que segundo São Lucas escreveu. Capítulo 11, queridos, está registrado. E o versículo 1 a seguir. E aconteceu que estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aí agora vem Jesus e disse, e ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos induzas em tentação, mas livra-nos do mal. Meus amados, está aqui um versículo bíblico da palavra de Deus, aonde a epígrafe, aonde carrega a epígrafe, o tema central destes versículos decorrentes que ora acabamos de ler, que diz assim: Jesus ensina os seus discípulos a orar. Amados, Jesus Cristo, em seu ministério terreno, que andou pela terra em 3 anos, fazendo a vontade de Deus, em 3 anos, cumprindo o ide do Pai, em 3 anos, usufruindo do poder do Espírito Santo, para curar, para libertar, para fazer milagre. Sim,
Jesus Cristo, Ele fez muitos milagres. Ele fez muitas coisas pelo poder do Espírito Santo, sendo 100% homem, 100% Deus. É certo que 100%, como uma pessoa 100% Deus, Jesus poderia fazer porque Ele era Deus e é Deus. Mas ele era um Deus encarnado, como nos diz lá no livro de Isaías, capítulo de número 6. Jesus era o Emanuel prometido nas Escrituras. E agora, queridos, Jesus, Ele fazia muitas coisas, mas existia um pilar que segurava, que sustentava o seu ministério. E este pilar, queridos, um dos pilares se chamava oração. Se vocês forem aprofundar na vida pessoal de Jesus, ele durante o dia, ele trabalhava, ele ia para os lugares pregar a palavra, ele ia para outros lugares curar enfermo, limpar leprosos, trazer vista aos cegos. Mas, queridos, porque ele foi ungido para isto, mas existia um sustentáculo, existia uma, vamos dizer assim, uma viga que sustentava o seu ministério. E esta viga, esta estrutura, ela se chamava a oração. Jesus, ele trabalhava durante o dia, mas durante a noite ele estava nos montes, ele estava nos desertos, orando, tendo um particular com Deus. Por quê? Porque ele sabia que como homem não existe outro caminho a não ser o caminho da oração. E é por isso que Jesus, como 100% homem, ele sabia da necessidade, ele sabia que era necessário ele se esconder, ele se isolar, para ele ter a comunhão com Deus, o Pai. E agora vem os discípulos, vendo tudo isso, os discípulos, vendo que eles perceberam na vida de Jesus, eles perceberam que havia algo que sustentava o ministério de Jesus, e este algo era a oração. E ali, naquele particular, eles pediram para que Jesus o ensinassem eles a orar. Os discípulos não pediram para Jesus trazer uma boa aula de homilética, a ciência de se pronunciar em público, ser um grande orador. Os discípulos não pediram nenhuma outra coisa a não ser que Jesus, assim como os discípulos de João Batista, ensinava aos seus discípulos a orar, agora os discípulos também sentem a necessidade de aprenderem a orar. E agora Jesus, ele traz uma estrutura de uma oração. Há quem pega este texto e trazem uma reza. Mas isso aqui não é uma reza, isso aqui é uma oração modelo. Jesus mostrou para os discípulos, vale a pena dizer que os discípulos não sabiam orar ainda. Eram os meninos na fé,
estavam andando com Jesus, mas eram meninos na fé. Agora, queridos, Jesus vem e traz uma estrutura da oração. E este retrato e esta palavra aqui, este modo de orar, foi um modo objetivo, foi um modo que é para a vida toda. Vamos dizer assim, é uma oração básica. Não tem quando a gente precisa comprar os alimentos básicos de casa para sustentar o nosso corpo físico. Assim é esta oração do Pai Nosso. É uma oração básica que Jesus, ele quis mostrar que a minha vida espiritual, a tua vida espiritual precisa, carece, necessita desses fundamentos que está relatado na palavra de Deus. Você que chegou agora, livro de Lucas, capítulo de número 11, e o versículo de número 2, está escrito: Jesus agora começa a ensinar, e ele diz: vocês orareis assim, Pai. Tem uma outra tradução, ou melhor, tem um outro versículo paralelo, que está registrado lá no livro de Mateus, aonde Jesus ele traz o ensinamento sobre a oração. E ali, queridos, Jesus ele ensina a orar. Lá no livro de Mateus, capítulo de número 6, e o versículo de número 9, Jesus ele diz assim: portanto, vocês orareis assim, Pai Nosso. Olha como Jesus ele começa a ensinar que a minha oração e a tua oração tem que começar, Pai Nosso. Sabe o que significa isto? Significa que eu e você devemos agir como filhos. Só pode ter a dignidade de chamar a Deus como Pai se eu passar pelo processo de filho. E qual é o processo de filho? Primeiro, João capítulo de número 1, versículo número 11. Veio para os que era seu, porém os seus não receberam. Se tratando de Israel. Aí ali agora abre-se uma oportunidade para os gentios, eu e você. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em primeiro lugar, para você agir como filho, você tem que aceitar, você tem que receber. Israel não recebeu o príncipe da paz, e por isso que até hoje eles vivem em conflitos e guerra. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, capítulo de número 9, versículo número 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os teus ombros, ou seja, responsabilidade de rei. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ou seja, aceitar a Cristo é aceitar a fonte da paz para dentro do seu lar. Está aí o segredo do porquê que muitos lares vivem em conflito. Está aí o segredo do porquê de muitas pessoas viverem em guerra. Está aí o motivo o porquê de muitas pessoas não conseguirem viverem em plena paz. Porque está faltando a fonte da paz, chamado Jesus Cristo.
E nesta noite, se você não teve esta oportunidade, abra o teu coração. A Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo de Deus. Só que esta palavra, Jesus não é uma palavra igual a uma outra qualquer, em outro lugar, em uma gramática qualquer, não. Jesus é uma palavra viva. Jesus é um ser vivo, que ele tem a responsabilidade no mundo de Deus de cumprir, executar os projetos das palavras, do intento do Pai. Então Jesus é a palavra de Deus. E nesta noite, se você receber no seu coração esta palavra de Deus, você vai ver que você vai estar aceitando a Jesus Cristo. E você aceitando a Jesus Cristo, você vai estar vinculado ao que o profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo número 9, versículo número 6, nos relata. Ali a palavra de Deus nos diz: Jesus é maravilhoso. Olha só quantas coisas boas você vai levar para a sua vida. Jesus é maravilhoso, conselheiro. Sabe o que significa isso? Você não vai ser mais uma pessoa, um barata tonta nesta vida. Você sempre vai ter conselhos bons para você tomar atitudes boas. Muitas pessoas tomam atitudes ruins porque não tem conselheiro bom. E Jesus é o ótimo conselheiro. E o conselho está na palavra de Deus. Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Fique tranquilo, porque no pós-morte Ele garante ainda a vida eterna para você. Conselheiro, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E para fechar, Príncipe da paz. Então, queridos, Jesus, você recebendo Jesus, ali vai haver no mundo espiritual, vai trazer um poder para sobre a tua vida, para você ser um filho de Deus. Não adianta você viver na prática do pecado, não adianta você viver na pornografia, não adianta você viver na cachaça, não adianta você viver na podridão, comendo da podridão que este mundo de Satanás oferece. Não adianta você fazer tudo isto e depois você ir e rezar: Pai nosso que estás no céu. Não vai funcionar, não vai funcionar mesmo. Queridos, aí está o problema do porquê que tem pessoas que não acreditam mais na Bíblia. É aí que está o problema do porquê que tem pessoas que não creem mais na palavra de Deus. Por quê? Porque elas um dia pegaram a palavra de Deus, mas praticaram de maneira errada. Se você pegar uma receita de bolo, você, dona de casa, vai saber muito bem o que eu estou dizendo. Se você pegar uma receita de bolo e levar para a sua cozinha, e ali você pegar aquela receita e guardar na gaveta, e passar anos e anos, eu te pergunto, você vai comer, você vai experimentar daquele bolo que está naquela receita? Jamais. Você nem vai saber o que é sentir no paladar. Mas se você pegar aquela receita, você pôr em prática, ir para o supermercado, comprar os ovos que ali está pedindo, comprar a receita, comprar os ingredientes daquela receita, e ali arregaçar suas mangas e pôr em prática na sua cozinha,
finalizando ao forno, aí eu te pergunto, você vai se deliciar ou não daquele bolo? Vai, porque você passou por um processo, você pôs aquela receita em prática. Aqui está a receita. Aqui está a receita para a tua vida ter sucesso. Aqui está a receita, a Bíblia é sagrada. Ela é o receito para uma vida feliz. Ela é a receita para a sua vida ministerial ser feliz. Ela é a receita para a tua vida espiritual ser feliz. Ela é a receita para a sua vida conjugal ser feliz. Ela é a receita para a sua vida profissional ser feliz. A sua vida amorosa, sentimental. Mas desde que você venha pegar a receita e praticar a receita, pessoas muitas das vezes vão para a igreja, aprendem o que é certo, mas saem para fora, não põem em prática o que aprenderam da receita com os seus pastores. Não põem em prática. Aí eu te pergunto, tem como dar certo? Não. É por isso que eu, particularmente, eu sou contra a religiosidade. E não prego religiosidade. Eu prego Bíblia, eu prego a palavra. Eu prego a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a grande receita para a tua vida e para a minha vida. Se eu e você não praticarmos a receita, não vamos ter êxito naquilo que precisamos. Então, queridos, aí vem Jesus e diz: vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, para mim falar isso para Deus, santificado seja o teu nome, eu preciso santificar Deus na minha vida. E como que eu santifico Deus na minha vida? É vivendo a palavra de Deus. Queridos, tem muitas pessoas que não entendem o verdadeiro propósito do Evangelho. O verdadeiro propósito do Evangelho é pegar um ser humano todo bagaçado, todo moído, todo dilacerado, uma verdadeira carne moída, um bagaço, pelas mãos do pecado do diabo. A especialidade do Evangelho, o alvo, o objetivo do Evangelho é pegar pessoas assim, dar vida, trazer esperança, e ali santificar aquela pessoa, santificar aquela pessoa. E este processo é um processo pelo Espírito Santo de Deus. Agora, se você não ler a Bíblia, se você não participar de cultos de ensino, escola dominical, vai ficar difícil, você não vai ter meios para se santificar. Então eu e você, nós precisamos nos santificar. Aí sim, teremos a dignidade de falar: santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Está faltando o reino de Deus reinar na vida de muita gente. Venha a nós o teu reino. Jesus ainda precisa reinar nas nossas vidas. O Pai precisa reinar nas nossas vidas. O que tem que governar o seu lar, o que tem que governar a sua vida paterna, o que tem que governar o seu lado paterno, o que tem que governar o seu lado materno, mãe, o que tem que governar o seu lado ministerial, pastor, presbítero, diácono, evangelista, missionário, o que tem que governar a sua vida, profeta, o que tem que governar a sua vida, crente, não é o que você acha, o que você pensa. O apóstolo Paulo dizia assim na sua carta: vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé de Jesus Cristo. Ou seja, amados, agora em Cristo Jesus, não é mais o que eu penso que vai direcionar a minha vida. Porque a palavra de Deus nos diz lá no livro de Jeremias, capítulo número 17, a Bíblia Sagrada diz que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. É por isso que a filosofia do mundo traz que o homem tem que seguir, o homem e a mulher tem que seguir o que está no seu coração. Aí vem a Bíblia e nos diz, vou colocar o meu óculos, vem a Bíblia e nos diz que enganoso é o coração do homem. Então, queridos, precisamos seguir, dominar o nosso coração, acorrentar a nossa velha natureza. A Bíblia diz: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Seja feito a tua vontade. Ou seja, a minha vontade agora, ela tem que ser dirigida pela vontade de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tem gente que pensa no amanhã. Tem gente que já pensa o que vai comer amanhã. Não. A verdadeira oração para a minha vida e a tua é a comida diária. É Deus que traz o alimento na sua despensa. Aí você me pergunta, irmão William, mas não é Deus que desce do céu para trabalhar para mim, não. Eu vou à luta, realmente. Você está certo e continue. Parabéns. Você, homem, você, mulher, parabéns pela sua atitude de trabalhador. Mas eu quero dizer que sem a sua perna, sem o seu fôlego de vida, sem a vida, os batimentos cardíacos, sem o tempo bom, sem a chuva, que tudo isso vem direto de Deus, você não ia trabalhar. Então é por isso que o apóstolo Paulo diz que a semente é Deus que ponha na sua vida. Então, queridos, para fechar, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Queridos, existem 3 circunstâncias na Bíblia Sagrada que são imperdoáveis. Existem 3 pecados que o apóstolo João, ele vai nos relatar na sua carta. 3 pecados que são imperdoáveis pela Bíblia Sagrada. E olha que para ser imperdoável, o negócio tem que ser sério. Porque Deus é amor. O mesmo apóstolo, considerado pela teologia que escreveu João 3,16, que é o cumprimento de todas as escrituras, é o textuário da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mesmo apóstolo que escreveu sobre amor é o mesmo apóstolo que lá nas suas epístolas ele vai escrever que existem pecados que ele pede para não orar. E estes 3 pecados eu vou mencionar agora para fecharmos, para a gente já fazermos uma oração e finalizarmos, e já querendo agradecer a sua participação. Eu quero dizer para você 3 pecados. Primeiro,
pecado de falta de perdão. A Bíblia Sagrada diz que se você não perdoar, você também não é perdoado por Deus. Você não sendo perdoado por Deus, sabe o que significa isso? Desgraça. Sabe o que significa isso? Pestes. Sabe o que significa isso? Doenças. Sabe o que significa isso? Misérias. Derrotas. Porque tudo que está longe de Deus, porque na presença de Deus, é por isso que o salmista Davi, nos Salmos de número 1, ou melhor, Salmos de número 23, ele vai escrever lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas se você for puxar no original, você vai ver que ali não está escrito assim. Ali está escrito: o Senhor é o meu pastor e nele eu não tenho falta. Ou seja, ainda que falte alguma coisa, mas Deus está contigo, então fique tranquilo, porque é só um momento, é só uma circunstância, vai passar. O importante é Deus estar na sua vida. O importante é Jesus estar presente em sua vida. O resto é resto. O resto é circunstância. O resto tem prazo de validade. Então, voltando ao assunto, 3 pecados imperdoáveis diante de Deus. Primeiro, falta de perdão. Segundo, pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O que é pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é você atribuir milagres, atribuir as coisas de Deus, que são santas, puras, imaculadas, e você transferir para Satanás. Jesus tinha curado um cego, e os fariseus começaram a dizer para Jesus: olha, você curou por obra, vamos traduzir para os nossos populares hoje em dia, parafraseando hoje, trazendo para o nosso idioma atual, seria como se alguém tivesse falado assim: olha, você faz isso por demônios, você faz isso por macumba. Então, queridos, eu quero dizer para você, que Jesus ali, olhando para aqueles fariseus, Jesus disse assim: olha, é daí que Jesus arranca esta revelação. Fala: olha, todo pecado pelo homem será perdoado, mas pecado contra o Espírito, de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, este não será perdoado. Ou seja, voltando, eu estava dizendo sobre 3 pecados imperdoáveis diante de Deus. Primeiro, falta de perdão. Segundo, pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E o que vem a ser pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é você atribuir as coisas de Deus a Satanás. Nunca faça isso na sua vida. Se um pregador estiver ministrando a palavra, nunca venha dizer que aquilo é do diabo. Lógico que temos que ter discernimento, pedirmos sabedoria para discernirmos os espíritos. A Bíblia nos dá esse direito. Mas temos que analisar e atribuir as coisas de Deus a Deus e não ao diabo. E por último, pecado de apostasia. A pessoa que vive, aprendeu o que é certo, experimentou do dom celestial,
ele viveu com Jesus, experiências com o Senhor. Aí a pessoa agora, ela se volta. E o que é pecado de apostasia? Abandono de fé. Agora a pessoa, ela abandona e começa a fazer chacota, começa a fazer piadas indecentes contra o Espírito Santo de Deus, contra Deus. Tem hora que eu fico olhando isso é muito na internet. Eu quero dizer para você, cuidado com o que você assiste na internet, viu? Existem muitas páginas que eles são, perante Deus, são coisas horríveis. Deus, ele não, são coisas que traz náusea em Deus. E eu quero dizer que não só aquelas pessoas que elas fazem isso, mas se você segue, você também está sendo participante dos seus pecados. Então, queridos, para fechar, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e toda tentação. Para quem não me conhece, sirva a Deus e a Jesus Cristo pelo Espírito Santo, ali como presbítero na Assembleia de Deus do Maracanã, aonde infelizmente tivemos aí, há 2 semanas atrás, falecimento do pastor Sérgio das Neves, que com certeza vocês que são do campo de Prudente sabem muito bem. Um homem que deu muito testemunho em vida, um homem que foi muito exemplar para nós obreiros novos ali. Então, queridos, estamos ali servindo agora, atualmente, está conosco ali o pastor Carlos Padilha Neto, filho do pastor Samuel Padilha, está agora ali dirigindo aquela congregação, aquela igreja, da qual eu também faço parte, eu e minha família. Então, queridos, neste momento eu quero fazer esta oração e já te pedir, curva a sua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai Celestial, Deus de toda providência, oramos diante de Ti, agradecemos, ó Deus, esta palavra. Meu Deus, queremos pedir, ó Pai, que o Teu milagre, o Teu agir, o Teu sobrenatural venha existir sobre as nossas vidas. Deus, abençoa todos aqueles que ouvirem esta palavra, que o Senhor venha falar forte aos seus corações. Entregamos, Pai, a presidência da República, entregamos, Pai, a liderança nacional deste país, deste estado e deste município. Colocamos na direção do Teu Espírito. Meu Deus, pedimos a Tua graça, a Tua ajuda, a Tua misericórdia. É o que nós te pedimos e te agradecemos, para a glória do Teu santo nome, bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Saudação e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e vos guarde com uma boa noite de sono e uma paz da parte de nosso Deus pela pessoa de Jesus, em nome de Jesus. Amém.